mas elas querem ser amigos. É fácil, né, a gente fazer amizade, mas manter os relacionamentos não é tão fácil. E às vezes, quando a gente menos espera, acabamos decepcionados, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de domingo, dia 21 de setembro de 2025. Quem profere nesse exato momento a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente o professor Ricardo. Mineiro, já estive aqui uma vez com vocês, né? E é um privilégio muito grande estar aqui novamente. Mas antes de abrir a Bíblia, vamos fazer mais uma prece, né? Vamos pedir para o Espírito Santo se faça presente. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Que o Senhor possa nos usar agora e possa falar ao nosso coração. É o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Abram a Bíblia de vocês em João. Mateus, Marcos, Lucas é o quarto evangelho. O evangelho de João. No capítulo 15. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de domingo, dia 21 de setembro de 2025. Quem profere nesse exato momento a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo é Amém? O professor Ricardo. Vou ler aqui, viu? Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Olha que interessante. Ninguém tem maior amor. Você teria coragem de dar a vida por alguém? Por esse amigo que você disse que tem, mesmo que seja um. Você tem coragem? Se for preciso? Não é fácil, né? Às vezes a gente até na hora de falar, né, tem coragem, mas no momento é que a gente vai ver mesmo, né? Não foi fácil para Jesus dar a vida dele, mas ele deu a vida pelos seus amigos. E ele nos chama de amigos, aqueles que aceitaram o seu sacrifício, né? Irmãos, nós sabemos como é importante ter amigos. Amigos são presentes de Deus, que tornam a caminhada da vida mais leve, mais alegre e até mais suportável. Mas também sabemos que, por melhores que sejam os amigos, os humanos, eles falham, né? E às vezes não podemos contar com eles, né? Nem estar conosco quando precisamos. E às vezes não conseguem nos compreender e até nos decepcionam. Mas existe um amigo diferente, perfeito, fiel e constante. Um amigo que nunca nos abandona, que nos ama incondicionalmente, independente dos nossos erros, e que já provou esse amor de forma suprema. Esse amigo é quem? É Jesus Cristo. E esse é o tema desse sermão de hoje. Cristo, o grande amigo. Cristo é um amigo que nos ama incondicionalmente. Lá em Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. O Espírito de profecia fala que quando Jesus relatou para eles o plano da redenção e que ele deveria vir aqui morrer, eles prontamente se ofereceram. Mas infelizmente a vida de um anjo não pode pagar esse preço. Só quem nos criou pode nos redimir, que é o nosso amigo Jesus. E ele provou lá na cruz do Calvário esse amor por nós. Então você e eu fomos comprados por um preço muito alto. E ele nos comprou com o seu sangue. Por isso que a gente tem que cada dia agradecer a Deus pela nossa vida e pela salvação que ele nos deu. E ela vai ser tema de estudo para a vida eterna. Vocês sabiam disso? Porque a nossa cabeça, ela é muito pequena, né? Ela é muito limitada. Ela não compreende. Eu mesmo, até pouco tempo, eu ficava pensando assim: o
que tem a ver um homem morrer lá 2000 anos atrás e isso me interferir na minha vida hoje? Eu não conseguia. Mas depois eu fui aprendendo, amadurecendo, né? E quanto mais a gente vive nesse mundo, mais erros a gente comete. Não é verdade? Porque o apóstolo Paulo falava: aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço, e o que eu gostaria de fazer eu não consigo fazer. E por nós mesmos a gente não tem mérito nenhum. A gente precisa desse amigo, porque só ele pode nos ajudar. Só ele tem poder para nos salvar, para nos curar, para nos perdoar. Porque às vezes cometemos erros tão graves que nem nós mesmos nos perdoamos. Não é verdade? A gente fica mal, porque o pecado, ele traz um peso de uma culpa que nos sobrecarrega e deixa as pessoas doentes, né? O estresse, a ansiedade, o sentimento de culpa, a depressão, a angústia, tudo isso está ligado com os nossos sentimentos e com os nossos erros. Às vezes a gente não nos aceita, somos severos demais conosco mesmo, a gente não se perdoa. Por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Mas em Cristo Jesus a gente tem um alívio, a gente tem um refrigério, porque Ele é um amigo de todas as horas, que a gente pode e deve contar. Amém? Amém. Amém. Um pai visitou um filho que estava preso por causa de seus erros, e o filho envergonhado perguntou: pai, ainda dá tempo de você me amar? Mesmo eu tendo errado tanto? E o pai respondeu: meu filho, eu nunca deixei de te amar. Eu não gosto dos seus erros, mas de você eu nunca vou deixar de amar. A mesma coisa é Jesus. Ele nos ama incondicionalmente. A Bíblia fala que a nossa justiça é como o quê? Trapos de imundície. E o que é um trapo de imundície? Na época, né? 2000 anos atrás era um absorvente. O que faz com aquilo? Fica sujo, tem que jogar fora, esconder para ninguém ver. Uma coisa imunda, né? E a nossa vida é assim. Ela é suja, ela é imunda. Ela só é purificada com o sangue de Jesus. Precisamos todos os dias, meus queridos, recorrer a esse sangue para nos purificar, para nos ajudar. Cristo é o amigo que está sempre presente. Em Mateus 28, 20, Jesus prometeu: eis que estou convosco o quê? Todos os dias, até a consumação do século. Né? Às vezes você está ali necessitado, angustiado, está precisando de um amigo para ter um abraço, para ter um apoio, um conforto. Aí você liga para aquele amigo ou procura aquele amigo está ocupado. E você fica um pouco chateado, não é verdade? Você precisava de desabafar, mas você tem em Cristo esse amigo, que você deve procurá-lo, principalmente nas horas difíceis. E nas horas de alegria também, porque Ele fica contente com a nossa alegria. E Ele se entristece quando a gente está triste. Ele não chorou quando Lázaro morreu? Ele chorou sobre Jerusalém, porque viu ali que muitos dali iam se perder, iam rejeitar o seu sacrifício, né? E muitos dali gritaram: crucificam. E quantas vezes a gente faz isso novamente, quando a gente deixa de buscar esse amigo e decidimos fazer o que é errado. Cristo, uma criança tinha medo de dormir sozinha no quarto, e a mãe entrou e disse: filho, não tenha medo, Jesus está aqui com você. A gente fala muito isso, né, com os nossos filhos ou com os nossos amigos, né? Jesus está presente. Aí aquela criancinha virou para a mãe e falou assim: eu sei, mamãe, eu sei que Jesus está aqui, mas eu queria alguém com pele. Vocês entenderam? Por mais que a gente tenha os olhos da fé e enxergamos Jesus ao nosso lado, a gente precisa de alguém
também. Para a gente palpar, para abraçar, para beijar, para dar carinho e também para receber carinho. E quantas vezes a gente, desdenha de uma pessoa, ou passa batido num irmão que está ali triste, cabisbaixo, e temos aquela falta de interesse, aquele egoísmo, que não deixa a gente se aproximar do irmão. E eu falo assim, de um irmão da igreja, ou de um irmão, qualquer outro vizinho, mas pode ser até um parente nosso. Porque muitas das vezes, eu mesmo já fiz isso. Às vezes você tem algum atrito com alguma pessoa e a gente acaba levando para o lado pessoal, não é verdade? Mas assim como esse pai falou que, filho, eu não gosto do que você faz, mas de você eu gosto. A gente deve amar o nosso próximo. A gente deve procurar ser amigo das pessoas. E nós que dizemos ser cristãos, somos espetáculo para o mundo. O apóstolo Paulo fala que as pessoas ficam te observando. Aquela irmã, aquele irmão diz que é cristão, mas ele é sisudo, ele não dá um sorriso, ele não cumprimenta, não dá nem um bom dia. Que crente é esse? Por isso que é importante. Jesus era a simpatia em pessoa. Aonde ele fosse, até as criancinhas queriam chegar perto dele, porque ele estava sempre sorrindo, sempre apertando a mão das pessoas, abraçando elas, se portando, conversando. E às vezes a gente quer essa atenção, mas não quer dar essa atenção. E você perde a oportunidade de ver Jesus, de beijar Jesus, quando você rejeita o seu próximo. Não é verdade? Eu queria tanto ver Jesus. Jesus falou: quando fizeres a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, meus queridos, vamos ter mais atenção com quem a gente conversa no trabalho, com quem a gente se envolve na vizinhança, na rua, na escola. Precisamos ser amigos dessas pessoas. Cristo é um amigo que nos defende e intercede. Romanos 8,34 declara: Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ainda bem, meus irmãos, ainda bem que Jesus não nos trata como merecemos, porque senão a gente estava, perdão da palavra, lascado. Não é verdade? Ainda bem, porque a gente é tão rápido para julgar, a gente é tão rápido para condenar, e esquecemos que também somos passivos de erros e que também falhamos. Mas Jesus nos defende. Você sai, hoje é o primeiro dia da semana, é o domingo, mas não deveria se chamar domingo, nem tem domingo na Bíblia, Hoje deveria chamar primeira-feira. Vocês concordam? Amanhã não é segunda-feira? Então, hoje deveria ser a primeira-feira. Por que feira? Porque é dia de trabalho, Então, hoje foi a primeira-feira. Eu trabalhei hoje. Estou cansado. Mas estou feliz de estar aqui com vocês. Por quê? Porque aqui é a casa de Deus e a gente tem um encontro com Ele. Não é verdade? E a primeira-feira que começa agora tem que ser já acompanhada de Jesus, porque Ele é que nos defende dos perigos da rua, do bairro, da comunidade, porque vivemos em guerra, estamos em guerra, e entre mortos e feridos vamos o quê? Sobrevivendo. Essa guerra está perto de acabar, mas ela está no auge, no clímax. E o diabo, que é o nosso adversário, está rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. E você que está de pé, cuide para quê? Para que não caia.
E precisamos desse amigo que intercede por nós e que nos defende, né? Se você está indo de moto para o trabalho, com certeza é o anjo que está ali do lado para te proteger. Se você volta para o trabalho, chega são e salvo em casa, é o anjo que está te protegendo. O anjo do Senhor, o próprio Jesus, ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias. O menino aprontou muito na escola. Devia ser igual eu quando criança, quando pequeno, né? Ainda sou pequeno. E era imperativo. E o diretor estava decidido a expulsá-lo. Então o irmão mais velho entrou na sala e disse: diretor, eu sei, ele merece a punição, mas por favor, deixe que eu receba um castigo no lugar dele. O diretor aceitou. E o irmão mais velho levou a punição. Isso é exatamente o que Cristo fez por mim e por você. Ele recebeu o castigo que era de quem? Nosso. E hoje continua intercedendo por nós diante do Pai. Amém. Ainda bem, né, meus queridos? Temos um céu a ganhar e um inferno a evitar, né? Vamos ter a eternidade inteira para poder aprender do amor, desse grande amor que deixou lá as ruas de ouro, mar de vidro, lago de cristal, para poder descer aqui para ser cuspido, maltratado, xingado, ridicularizado, esbofeteado, tudo por quem? Por você e por mim. Não é verdade? Cristo é o amigo que deu a vida por nós. Em João 15,13 afirma: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Não existe prova maior de amor. Na cruz, Jesus provou o seu amor de forma suprema. Ele entregou-se voluntariamente para que tivéssemos perdão e vida eterna. Já pensou a gente poder ir para o céu, poder voar, ver outros planetas, não, né? Não esses da nossa galáxia, porque a gente sabe que eles não são habitados, né? Mas de outras galáxias, viajar o universo afora, 1000 anos de férias. Quem está aí cansado do trabalho? Quem está estressado? Já pensou você ficar 1000 anos de férias? Vai ser uma maravilha, né? Só passeando, comendo do bom e do melhor. Depois a gente vai voltar aqui para essa terra, para um jardim mais lindo, mais perfeito, 3 vezes mais do que era o Éden. E o centro do universo vai ser aqui na terra, porque Jesus vai estar aqui, o Rei do Universo, junto com a gente. Sabe por que ele vai morar com a gente? Porque ele se tornou um de nós. Ele vai carregar pelo resto da vida marcas, feridas, cicatrizadas na mão. E você vai poder ver. Assim como Tomé um dia duvidou, né? Não, eu sou um tocar, eu não vou acreditar. Aí você vai poder ver também. Ali onde os pregos entraram, rasgaram, dilaceraram a mão dele. E você vai ver que ele de carne e osso, o seu Criador, o Rei do Universo, morar aqui para sempre. O centro do universo vai ser a terra. Irmãos, durante uma guerra, um soldado pediu permissão ao comandante para resgatar seu amigo ferido em campo aberto. O comandante disse: você tá louco, o que você vai fazer lá? Uma hora dessa ele já está morto, não vale a pena, ele já deve estar morto e você só vai arriscar a sua vida. Mas o soldado correu, trouxe o amigo nos braços e pouco depois o amigo morreu. E o comandante, irritado, disse: eu não te disse, rapaz, que não ia valer a pena? E o soldado respondeu: valeu a pena sim, Senhor. Quando cheguei, ele ainda estava vivo. E ele me olhou e disse: eu sabia que você viria. Irmãos, Jesus está perto de voltar para buscar seus amigos. Você tem ele como amigo? Sim? Que bom. Fico muito feliz. Mas a pergunta que não cala: você é amigo de Jesus?
eu sou amigo de Jesus? Porque ter ele como amigo é muito fácil, é muito bom. Mas eu estou sendo amigo? Essa amizade, ela tem que ser o quê? Recíproca. Porque se Jesus é meu amigo, ele deu a vida por mim e fez de tudo por mim, eu não faço nada por ele? Eu não tiro tempo para conversar com ele? Eu não oro? Eu não passo tempo a sós com ele? Eu não cuido das ovelhinhas dele? Que amigo que eu estou sendo de Jesus? Isso se chama hipocrisia, falsidade. No caminho a Cristo, Ellen White fala que logo quando entrou o pecado no mundo, foi substituído pelo o amor, foi substituído pelo egoísmo. Você pega uma criancinha de 3 anos de idade e ela está ali com o seu biquinho, né? Ou chupando um pirulito, e você pede, me dá. Ela não. Por quê? É involuntário, quase. Ela é inocente, não tem pecado, mas já sabe dizer não. Por quê? Egoísmo. Queremos tudo para nós. E às vezes parece que o mundo só gira à nossa volta, né? E a oração que Jesus nos ensinou é: seja feita, né, a tua vontade. E muitas vezes a gente inverte. A gente quer que seja feita a nossa vontade. Meus queridos irmãos, Jesus não é apenas um mestre ou uma figura distinta da história. Ele é o grande amigo que caminha conosco todos os dias. E Ele nos ama incondicionalmente. E Ele está sempre presente, nos defende e intercede por nós. E Ele deu a vida na cruz para salvar você e eu. Hoje Ele olha para você e diz: quero ser seu amigo. Talvez você já tenha sido decepcionado por amizades humanas. E talvez você se sinta sozinho. Mas há um amigo que nunca falha, nunca abandona e nunca se afasta, que é Jesus Cristo. Amém. Hoje é o momento de abrir o coração e aceitar o convite desse grande amigo. Entrega a sua vida a Cristo e descubra a amizade que dura para sempre. Amém. Amém. Agora Dani vai cantar mais um hino, que você possa meditar na letra desse hino e que você possa sair daqui na certeza que você tem um grande amigo. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite de domingo do dia 21 de setembro de 2025. Esta é a professora Daniela, mais músicas geram direitos autorais, portanto vamos ter que encerrar o vídeo aqui, mas voltaremos com muito mais. Valeu, Jesus!